Falando sobre a linda tragédia de Sabaody em One Piece, Danael Fernandes tá falando aí sobre um dos melhores arcos de One Piece, se não o melhor, tá? Amo Sabaody, um dos meus favoritos, vamos ver. YouTube, vamos falar sobre a deliciosa bagunça que é o arquipélago de Sabaody. Eu tô há Vamos. alguns anos meio que relendo One Piece, pegando ele do início e lendo ele devagar, ao mesmo tempo que eu tento ficar em dia. Tá Perfeito. sendo a chave aqui, eu tô uns 20 capítulos atrás. E eu Sabaody é bom demais, cara. finalmente bizarro. passei pelo arquipélago de Sabaody, e com isso pude reexperienciar o que eu considero um dos melhores arcos de One Piece. Papo reto. E nem é uma opinião ousada, tá? É só uma opinião. Estou aqui pra falar em geral porque eu acho isso. E como eu acho que o estilo de escrita do Oda funcionou nesse momento específico. Obviamente, spoilers de One Piece. Se você estiver vendo o live action e decidir, deixa eu ver aqui uma coisa Não veja. sobre o mangá ou sobre o anime. Não. Não. Muito na frente, é tipo um dos pontos de virada de One Piece. Enfim, o arquipélago de Sabaody é o começo da saga Marineford, que é a Papo reto. Que é a melhor saga de One Piece. Não tem grande como. saga de guerra de One Piece, e é a saga que muda completamente o status quo da obra. One Piece funcionava de uma maneira até chegar nessa saga e depois funciona de outra maneira. Depois daqui deixou de ser apenas uma aventura. Com Sabaody sendo Duro. o começo dessa mudança, como exatamente É verdade, depois de Sabaody deixou de ser apenas um rolezinho por aí, né? Ficou mais afunilado, isso é uma grande verdade. esse arco consegue fazer essa transição de estilo de história? O que o Oda fez aqui? Oda Muito gênio? simples. Ele começou o arco como qualquer outro arco de One Piece. Os Chapéus de Palha primeiro encontram o Duval, e é um bagulho muito cômico, porque, né, é o Duval. E aí a solução pra questão do Duval também é cômica, onde o Sanji só chuta o rosto do Duval o suficiente pra que o rosto dele mude. E aí o que é Duval é foda. um cara cômico. E nisso tudo também tem o Hachi, que já tinha aparecido O Oda ele faz bem, porque como esse arco começa como todo arco de One Piece, meio que cria uma impressão de que, tipo, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, né? Aí quando chega o final, o tigre, ele te ataca. E ele é cruel, tá? história de capa, então a gente sabia que ele estava por aí. Porém, ver ele interagindo de novo com o Chapéu de Palha é muito legal. Ver Papo como a Nami mudou a visão sobre ele é muito legal. Nossos personagens de apoio são tão cômicos e pra cima e divertidos como geralmente são, ao mesmo tempo que eles têm algum tipo de profundidade, como geralmente é o caso. E aí a gente finalmente chega no arquipélago mesmo. E de novo, continua só sendo um arco de One Piece. Aprendemos sobre a ilha, aprendemos sobre o lugar, descobrimos como é que ele funciona. Sabaody que deve ser adaptado, tá? Na 5ª temporada do live action de One Piece, hein? Deve ser. Estou torcendo pra isso acontecer. Né? Não sei se vocês viram, se é a notícia aí. Que já estão negociando 6 temporadas, né? Que a ideia é ter 12 temporadas de One Piece. Que isso já foi conversado. Mas que em adiantamento, muito provavelmente, já estão negociando, tá? De 3 a 6 temporadas, tipo, tá ligado? Pra renovar. Então, eles não devem pular arco algum, em tese, né? Tipo, a primeira temporada é East Blue, a segunda Alabasta, a terceira Skypiea, a quarta Thriller Bark, a quinta seria Sabaody, né? E aí eu boto aqui Sabaody, sei lá, Ilha Cuja, Impel Down. A 6ª temporada seria Marineford. Porque eles falaram que com 6 temporadas dá pra adaptar metade do mangá. Entende? Esqueceu o Water 7? É verdade. Tem o Water 7 ainda. Não, mas dá pra adaptar. Dá pra adaptar. É só botar Sabaody mais colado ali com o Marineford. Vocês entenderam, pô. É só, tipo, East Blue, Alabasta, Skypiea, Enies Lobby, Thriller Bark. Também tem o arco do Fox. Pô, caralho, vocês se fazem de idiota. Tá falando saga, mano. Saga, velho. Saga. Porra, o arco do Fox tá incluído em alguma saga aí, porra. Vão cortar Moria, mas eu falei... Essencialmente, estamos num arco normal. Um arco divertido, um arco leve, um arco de One Piece. É isso. Esse começo inteiro de Sabaody é algo que eu acho um pouquinho subestimado. Não só porque eu acho o arquipélago um lugar muito interessante, em questão de ambientação e também das histórias que estão sendo contadas sobre o lugar, e o conceito inteiro de que você tem que revestir seu barco com alguma porra pra poder descer pelo arquipélago. Eu gosto desse conceito, eu gosto de toda a ambientação de Sabaody, porque eu gosto de ver a forma como eles usam as bolhas e etc. É, tipo, muito bacana, não ironicamente. Assim, toda a ilha de One Piece tem um ecossistema próprio, né? Um world building próprio, querendo ou não, no micro ali.
E é legal. O Water 7 tem muito disso também, por ser uma cidade com água e etc. Tipo Veneza, né? Do lado da Itália, do nosso mundo. Então eles utilizam muito bem esse conceito. E Sabaody também tem essa ideia, né? Só que com bolhas e tudo mais. É algo muito mais lúdico, né? Porque assim, água, foda-se, tem Veneza. Por exemplo, Alabasta, deserto. Isso tem a nossa vida. Mas uma ilha de bolhas e tudo gira ao redor de bolhas e sabão e etc. Não sabão necessariamente, né? A bolha é de uma resina da árvore, etc. Então, é muito legal, porque isso não tem no nosso mundo, então é muito mais lúdico. E também a ideia de que a base da marinha tá ali do lado, isso também é interessante conceitualmente. Mas também porque é um começo normal, é um começo leve. Você não sabe o que tá vindo, essa é a parte da graça. Porque a mudança da atmosfera do arco é progressiva e é bem legal. E não é nem que a atmosfera é mudada, é que temos ainda mais informações sobre Sabaody. No dublado ficou Sabonde. Não tá errado, na real. Eu acho que nos databooks, ou em alguma coisa assim, o Oda ele escreveu Sabound ocidental. Que mudam a maneira que você vê o lugar. Até certo ponto, quando eles estão explicando sobre o conceito dos supernovas e da ideia de que essa é a passagem pro novo mundo, me lembra mais que qualquer outra coisa aquelas ilhas de histórias de piratas, onde vários piratas se encontram e ficam no mesmo lugar ali, tendo seus conflitos e formando alianças, só que bem debaixo do nariz da marinha, o que é interessante. E aí, One Piece decide abordar uma das coisas mais pesadas e complicadas que ele já abordou, que é a questão de escravidão. Um pequeno adendo, história de piratas lidando com questão de escravidão é um bagulho meio complicado de se fazer, porque obviamente não só a escravidão foi uma questão da vida real, como todos nós sabemos, sendo um assunto bem sensível, bem delicado, a era da pirataria da vida real aconteceu nesse meio tempo de escravidão. Então tivemos bastante relações aí, e elas jamais foram agradáveis. Então pra One Piece, que é uma história de pirata que se passa no mundo fictício, decidir abordar esse tema, ele tinha que saber exatamente o que fazer. Por sorte, ele soube. É nesse arco que nós descobrimos que escravidão foi banida do mundo de One Piece. Só que, tipo, não muito. Foi bem mais varrida pra debaixo do tapete. Foi banida, mas peronomútil. Porque os nobres do mundo ainda queriam ter pessoas sob seu controle. Mais nisso daqui a pouquinho. Queriam pessoas como posse. Então continuamos tendo leilões de escravos, só que um pouquinho escondidas. Mas só um pouquinho mesmo. Isso traz a ideia das marcas interessantes. Elas só são explicadas em Amazon Lily, mas já trazendo pra cá, escravos dos Tenryubito são marcados. Isso em uma questão de são marcados por uma pata de dragão, tá? Aquela teoria do Lip, tá? De que o Imo comeu a fruta do dragão vermelho, cada vez mais ganhando força. Conceito de atrás. Não, escravidão não foi abolida. Se você apontar pra marinha que esta pessoa aqui tem uma marca, eles não vão atrás do arrombado que comprou ele pra falar, não, não pode, escravidão é errado. Não, eles vão devolver o escravo. Isso é tudo no mundo onde, teoricamente, a população não concorda com o conceito de escravidão. Pelo menos da maior parte, né? Não é algo naturalizado, afinal, ela foi, entre aspas, abolida. Só quem tem o controle... E o One Piece faz muito bem, né? O One Piece, querendo ou não, mostra como é ruim isso, né? Não trata com desdém, né? Tem essa questão toda. do destino desses escravos, no fim das contas, é o governo mundial. Considerando que a esse ponto já estávamos construindo bastante o governo mundial como antagonista da franquia, é uma maneira muito interessante de mostrar esse aspecto de maneira que faça sentido e que seja ainda mais cruel. Não importa os acordos que fizeram pra acabar com a escravidão, porque os nobres do mundo querem escravos. Então eles ainda vão ter de uma forma ou de outra e o governo vai protegê-los. E isso me leva pra aparição dos Tenryubito nessa história. One Piece não é sutil, isso pode ser algo positivo ou negativo, mas eu acho que nesse caso em particular é bem positivo, porque o Oda pode só mostrar o Tenryubito aparecendo, dando um tiro no cara e indo embora como se nada tivesse acontecido, usando um cara como montaria pra que ele possa só seguir, e absolutamente ninguém pode fazer qualquer coisa a respeito. De um ponto de vista de moral e de ética, é injusto. É a primeira vez que eles aparecem? Cara, eu acho que sim. Eu acho que é a primeira vez que os Tenryubitos aparecem. De um ponto de vista... E realmente não tem que ser sutil, tem que ser algo bem caricato, bem ridículo mesmo. Porque os Tenryubitos, obviamente, eles fazem uma referência ao mundo real, óbvio. E eles têm que mostrar o quão ridículo é essas atitudes e tudo mais. Governamental, esse Então é importante, querendo ou não. Tenryubito tá totalmente no direito dele. Porque é aí que fica claro. A Marinha e o governo mundial estão governando pra essas pessoas. E não pra 99,9% da população de One Piece. Essas pessoas têm privilégios só por serem Tenryubito. Nós temos marinheiros gente boa em One Piece. Inclusive já conhecemos alguns até esse ponto da história. Garp, Kobe, essa galera é de boa. Só que não é o ponto. O problema da Marinha e do governo... Pra ninguém passar pano pra eles. Cara, eu ia te falar, já vi gente passando pano, tá? Já vi gente falando que, sei lá, mano, os Tenryubitos... Não existe representação no mundo real dos Tenryubitos. Que aquilo só existe na ficção.
Que, tá ligado? Já vi gente passando pano pra Tenryubito. O governo mundial é sistemático. Não importa se as pessoas individuais da marinha são boas, se as ordens que elas têm que seguir são ordens feitas pra acatar o desejo de uma parcela minúscula da população e pra fuder todo o resto. E tudo isso que eu falei agora só é muito interessante da maneira que é apresentado na história, e também é interessante fazer parte dessa história. Ai, nossa, lacração no meu One Piece. Não só são assuntos muito interessantes de ver debatido em A maioria das pessoas não passa? Não, óbvio que não, né? A maioria das pessoas pensa. mídia, porque eu gosto de ver coisas assim de forma bem feita, de forma responsável e que me faz pensar a respeito, como funciona pros temas e conceitos da história. Parece que antes a Marinha era só injusta e malvada, mas nesse arco a gente entende como ela funciona. E isso faz ela ser pior do que ser só cartunescamente injusta e malvada. Mas enfim, saindo dos temas apresentados aqui e indo pra história em si, antes de irmos pro seu final, que é quando a merda atinge o ventilador e é muito interessante de ver, eu adoro que esse é o arco que inequivocavelmente apresenta Haki. A galera fala que o Shanks usou o Haki do Rei no primeiro capítulo, o que é verdade, porém. Sim, esse é o arco que apresenta. O conceito já tinha sido comentado antes, eu acho. Se eu não tô enganado, eu acho que em Jaya, o Barba Negra, ele já fala a palavra Haki. Já existe a palavra Haki rolando, tá ligado? E eu acho. Mas ele é apresentado de fato em Sabaody, né? Já leu o capítulo de One Piece de hoje? Já! Porém, isso meio que foi um retcon. Oda não pensou na ideia de Haki ali, gente, desculpa. E aí depois tem o mantra do Enel em Skypiea como o Haki da observação. O que sim, hoje em dia, o mantra do Enel com certeza é Haki da observação. Sim, mas o Oda pode ter só metido o famoso retcon, né? Tem essa Mas a fita. maneira como eu vejo é que o Oda pensou nessa habilidade. O Haki é citado quando Shanks visita o Barba Branca. Isso é mais ou menos aonde? Jaya? Acho que é. A habilidade chamada Mantra, e depois inseriu essa habilidade no conceito de Haki. Então sim, o Enel tem Haki, só que o nome da habilidade era outro, e acho que ele não planejou pra ser, tipo, as habilidades Haki, então Haki da observação ali no meio, não, era... Depois de Water 7? Não. Acho que não é não, tem certeza? É, pode ser. Mantra, enfim, esse é debatível. O que também é bem debatível... Mas acho que o Barba Negra cita Haki lá em Jaya, se pá. Foi pré-Thriller Bark? Tudo bem. É que eu pensava que o Shanks se encontrava com Barba Branca ali em Jaya, aí vinha Skypiea, vinha Enies Lobby e depois já tinha o encontro do Barba Negra com o Ace, antes de Thriller Bark, tá ligado? É a aparição do nome Haki em Jaya, porque o Barba Negra fala que a recompensa do Luffy é muito baixa pro Haki que ele tem. Só que O Garp usou Haki de armamento no Luffy também. Ele não falou o nome, mas foi claramente apresentado como um poder diferente. Cara, então, assim, tecnicamente muitos poderes diferentes foram apresentados, sabe? Mas até surgir a ideia de Haki, né, o poder conceitual, foi só em Sabaody, né? Então, tudo que teve antes que poderia ser Haki pode ser só um retcon muito bem feito. que, tipo, não tinha nem despertado o Haki na época. E o que eu vejo dessa fala é só que Haki é uma palavra normal. Haki significa ambição ou determinação. Significa umas 35 coisas diferentes porque é japonês. Se você vê muitas scans e muitas traduções, se pá, até algumas traduções oficiais, eu não posso confirmar ou negar isso aí, não colocam a palavra Haki quando o Barba Negra fala isso. Eles só traduzem normal, porque eu acho que era só pra ser uma fala normal mesmo. A recompensa do Luffy é muito baixa considerando a ambição dele. É isso, faz sentido. Mas aqui em Sabaody é onde ele, sem dúvidas alguma, colocou Haki na história, apresentou Haki como um conceito e fez com que Haki fosse... Amazon Lily tem também, mas Amazon Lily é depois de Sabaody, cara. Em Sabaody, o conceito de Haki foi apresentado. Depois começa a ser expandido. realmente um elemento de One Piece. E a forma como ele fez isso foi muito legal, na verdade. A gente vê o Luffy sem querer ativando o Haki do Rei contra uma vaca e todo mundo fica confuso, tipo, que porra foi essa? Ele, sei lá, ela só dormiu, não entendo, nossa, que estranho. E aí depois a gente vê o Rayleigh usando isso em um grupo de pessoas. Isso que é o interessante, o nome ainda não é mencionado, nós não sabemos o que essa coisa faz exatamente, sabemos que as pessoas dormem só, mas a gente viu o Luffy usando isso sem querer, e aí a gente vê um dos personagens mais fortes da história usando isso aleatoriamente pra desmaiar uma galera toda. Isso coloca na sua cabeça, ok, o que diabos é essa habilidade? Isso parece ser importante. Haki do Rei é apresentado como uma coisa importante. Eu acho que mandaram muito... E por muito tempo a gente acha que é inútil, né? Porque o Haki do Rei só serve até então pra derrubar Minion. Só lá em Wano, né, que o Oda de fato deu um significado, né? Deu
importância pro Haki do Rei, de fato. bem nisso. E aí, a gente chega na cena do leilão. Luffy dá um socão num Tenryubi. Eu vou fazer um leilão pra ver quem dá mais pelo meu coração. Me desculpe te fazer sofrer. E isso é muito legal e muito catártico e bom de ver. Nunca vou cansar de ver isso, especialmente no anime. Eu prefiro o mangá de One Piece em geral. Em Wano eles deram uma grande melhorada, mas eu não tô vendo todos os episódios também. Só que eu acho que essa pra sempre vai ser a minha cena favorita do anime. Ela melhorou a cena do mangá 3000%. O que faz essa ação ser muito interessante é que o arco inteiro estão falando: não encoste um Tenryubito, você não pode fazer isso. Algum almirante vai vir e vai meter a porrada em todo mundo. E o Oda vai construindo essa tensão ao redor disso, né? Aí quando chega nesse momento. Porque em certo ponto do arco, até a gente quer socar o Tenryubito. A gente quer entrar no mangá e esganar o Tenryubito e falar: filha da puta, lunático, tá ligado? Então quando o Luffy dá aquele soco, a gente se sente representado. Não façam isso. Só que nós somos os chapéus de palha. E contra a marinha é o que a gente faz. Lembra quando eles queimaram a bandeira da marinha em Enies Lobby? Isso é basicamente uma declaração de guerra, né? Teoricamente, pelo menos. E essa é a questão. Eles queimaram aquela bandeira, eles foram contra uma equipe de elite da marinha, e tudo deu certo. Foi tudo de boas. Então por que não iria tudo de boas de novo, né? Papo Por que daria algum problema dessa vez? E eu gostei muito desse conceito de brincar com fogo e acabar se queimando. Eles iam mandar o almirante e eles mandaram o almirante, junto com os pacifistas. E a ideia da aparição do pacifista é muito legal. Porque primeiro, todo mundo acha que é o Kuma. Kuma já tinha aparecido, então beleza. E aí só durante o combate contra ele que, opa, não é isso não. Inclusive o Kuma tinha deixado eles irem mais ou menos em Thriller Bark. Então pra aparecer de novo e tentar prender eles, e aí ele só não fala nada, e aí do nada ele tem poderes diferentes, o que está acontecendo? É um pânico muito legal que vai crescendo. E esse pânico fica melhor ainda porque precisa da equipe inteira. Todo o bando. Caralho, eu não lembrava absolutamente que o Zoro usava o Ashura contra o pacifista em Sabaody. Não lembrava mesmo. Jurava. Lutando contra esse pacifista pra conseguir finalmente derrotá-lo. E todo mundo tá muito exausto durante o combate. Todo mundo usou o seu máximo pra conseguir sobreviver a esse combate. E aparece outro. Esse tapa na cara é muito legal. E além dos pacifistas, aparecem o Sentomaru e aparece o Kizaru. E o Luffy. O Luffy tem que falar: corre. A gente corre que deu vai morrer aqui se ficarmos aqui. É claro que o bando teve dificuldade com os arcos até então. Só que com sua determinação e força de vontade, eles conseguem vencer no final. Esse é o arco onde isso não tem como acontecer. Esse é o arco de fomos muito fundo nisso aqui. Nós fizemos o correto, mas nós brincamos com fogo. Agora fudeu. Isso é uma virada que continua pros próximos arcos. Tipo, até chegar em Marineford. Todo mundo em Marineford é mais forte que o Luffy. Isso é muito interessante. Não todo mundo, mas vocês entenderam. Não todo mundo. O Luffy é peixe pequeno comparado com o resto do mundo. E a gente sente isso na pele nesse arco. É muito legal e é o momento mais, entre aspas, devastador de One Piece. Porra, o último texto do arco é: e os chapéus de palha foram completamente destruídos em Sabaody. Ler 500 capítulos pra chegar nisso é só genuinamente muito bom. É uma... Filha da puta! Caralho! E vai pra cima deles, meu gol! Matei, mosquito arrombado. Porra. Caralho. Pode. Uma virada que te pega, especialmente quando você consome isso pela primeira vez sem spoilers. E essa é a questão. Eu acho que esse arco funciona muito melhor se você não souber o que acontece nele. O choque de caralho, a gente realmente perdeu. A gente perdeu e eu não sei o que vai acontecer em seguida. Porque essa sensação... Pô, no anime, o final desse arco é absurdo, pô. As bolhas estourando, com o pessoal sumindo, é uma loucura. São que Sabaody te deixa no final. O que diabos vai acontecer agora? Fora isso, a apresentação de vários personagens novos são muito legais e muito interessantes, é muito bom. Saber mais sobre o Rayleigh, sobre a questão inteira do Roger, é muito legal. Essa é tipo a primeira vez que realmente temos um contato direto com o Roger. Não direto com ele em si, mas com a tripulação dele. Então temos mais algumas informações sobre o Roger. Em geral, Sabaody é um arco muito importante e além de ser muito importante, ele é muito bom. Ele é facilmente um dos melhores arcos de One Piece. E ele é o arco que fez a mudança em One Piece. A animação fica diferente, é que foi animado pelo Naoki Tate, se eu não tô enganado. Essa sequência Depois desse arco, One Piece nunca mais foi o mesmo. Enfim, o que vocês acham desse arco? Gostaram desse arco? Deixem nos comentários. É o meu arco favorito, provavelmente, né? A minha saga favorita é a saga de Marineford, provavelmente. Especialmente porque tem Sabaody, que é bom pra caralho. Então, não tem como não gostar de Sabaody. Se você é fã de One Piece e não gosta de Sabaody, você não é fã de One Piece. Desculpa, essa é a grande verdade. E fala qual é o seu arco favorito também. É isso, muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima e até YouTube. Bom vídeo de Daniel Fernandes, tá? Adorei. No dia que Daniel Fernandes lançar um vídeo ruim, acabou o mundo. Adorei.